nós vamos conversar a respeito desse tema aqui, lições da Galileia e a Judéia. Nós vamos falar a respeito de Jesus. Então, começando aqui com essa imagem muito bonita do Mar da Galileia, também conhecido como Tiberíades, que Manuel nos descreveu há 2000 anos como uma região de extrema beleza. Maria, depois, em Boa Nova, no momento do seu desencarne, pede para que volte para lá. E nos descreve de novo essa região como que as águas do mar de Tiberíades tivessem um tom azulado, num momento de serenidade e de calma, quando os ventos ali não assopram. Em contraste, com a beleza do verde, das terras que o cercam. Uma região muito bonita, imagino eu, não conheço pessoalmente. Lago esse tão piscoso, onde a época de Jesus, então, a pesca era abundante, todos ali pescavam. As casas eram cercadas por pomares, cercas verdes. E que ali habitavam todos os povos, de todas as regiões. Era um local de passagem. A Galileia, a Judéia, unia então povos que viviam mais ao norte, cidades importantes. Era o caminho para todos aqueles que desejavam ir ao Egito e a Jerusalém. E é ali que começa então a história do nosso amado Mestre, onde dos 30 aos 33 anos viveu e deixou tantas experiências que hoje nos são contadas na Bíblia, através dos Evangelhos. Vamos conhecer um pouquinho mais a região, então. Aqui está a cidade no número... Aqui está Cafarnaum, né? Perdão, eu vou seguir a ordem aqui. Aqui é a região da Galileia. Aqui está o mar Mar da Galileia, como alguns o chamam, né? Ou Tiberíades, Genezaré, ou ainda em hebreu, Kineret. As águas são doces, né? Esse lago não é de águas salgadas, ele é de águas doces, e ele recebe as suas águas do Rio Jordão, aquele mesmo rio que Jesus foi batizado. As águas seguem dele em direção ao Mar Morto, e quando adentram ao Mar Morto, então, devido à alta salinidade do Mar Morto, né, ali então não tem mais vida. O Mar Morto, devido ao muito sal que existe nele, não é apropriado nem para as aves, nem para os peixes, nem para os pássaros. Tem até um ditado interessante que eu não me esqueço, e que hoje no estudo de Geó me veio à mente, né, que o Mar da Galileia recebe as águas puras do Jordão que vêm da montanha de Herom e as dá de volta ao Mar da Galileia. Ao Mar Morto, Mar Salgado, né? E que o Mar Morto é chamado de morto porque apenas recebe, nada dá. Porque ali as águas, elas não vão para lugar nenhum, elas terminam ali mesmo, né? Mas esse Mar Morto, que na verdade não está morto, porque alguns cientistas já descobriram que nas profundezas dele existe água doce, existem algumas nascentes de água doce, inclusive nessas nascentes existem micro-organismos ali vivendo, porque isso dilui um pouco a salinidade lá na parte mais profunda do lago, né? E existe vida ainda ali. Então sempre há esperança de que o Mar Morto, junto com toda essa região da nossa história hoje aqui, tão bonita, né? Que ele possa renascer.
renascer dentro das palavras, dentro dos exemplos que o nosso Senhor Jesus deixou para todos nós. Aqui, vamos só nos localizar um pouco então. Aqui está Nazaré, né, no número 10. Aqui no número 7, Cafarnaum, Nazaré, onde Jesus passou a maior parte da sua infância e da sua juventude. Depois aqui você desce para baixo, vem para a cidade de Jericó, provavelmente era o caminho que todos utilizavam, Jesus, os seus apóstolos, quando queriam ir a Jerusalém, né? E aí você tem Jerusalém, aqui nessa parte aqui, e muito próximo a Jerusalém, então, Betfagé, né? Onde Jesus montou no jumentinho para adentrar num domingo anterior à Páscoa. E um pouquinho mais para baixo, Betânia, no número 16 aqui, né? Que era onde Jesus normalmente se hospedava e pousava quando ele estava em Jerusalém, porque era muito próximo, né? Betânia, a gente vai ver no próximo quadro aqui, ele estava aproximadamente a 1 hora de Jerusalém. Aqui nesse slide agora a gente consegue ter um pouco a ideia do relevo da região, o que é muito interessante, né? Aqui na orientação sul-norte a gente consegue ver como era difícil você subir a Jerusalém, né? Você subia quase 772 metros lá de Jericó, então era praticamente uma escalada e tanto até para você conseguir chegar em Jerusalém, né? E no mapa de baixo, a gente consegue ter um pouco da ideia da beleza dessa região, né? Como a gente sabe, ela está abaixo do nível do mar, como a gente consegue notar aqui na imagem. A gente começa com um primeiro lago, que eu agora não me recordo, né, do nome. Depois, então, o Mar da Galileia, onde a gente se refere, onde está a cidade de Cafarnaum, e as águas descem pelo Jordão, então, até o Mar Morto. Algumas instâncias, para que a gente tenha um pouco da ideia aqui, que Jesus e os apóstolos costumavam percorrer à época, de Cafarnaum a Jerusalém, eu medi pelo Google Maps hoje, dá por volta de 164 quilômetros. O que o Google Maps, quando você coloca como se você estivesse caminhando, né, dá por volta de 35 horas. Então, se eles caminhassem por volta de 8, 9 horas por dia, né, daria praticamente 4 dias de caminhada. É uma distância longa para ser percorrida, né? Era uma viagem e tanto. Imagina, quase meia semana para você sair andando, pernoitando no mato, né, para poder chegar. Nazaré e Cafarnaum, porque, como eu disse, Nazaré foi onde Jesus foi criado, passou toda a sua juventude e infância. Também não era muito próximo, era aproximadamente um dia de caminhada, 10 horas, né? 46 quilômetros. Betânia, como eu citei já, de Jerusalém era muito próximo, era 1 hora só. E Betfagé, onde Jesus montou no jumentinho para adentrar dentro de Jerusalém, ficava aproximadamente na metade do caminho, né? Então a nossa história, ela começa na cidade de Betânia. E aproximava-se então a Páscoa do ano 33. Como eu disse, Jesus sempre se hospedava então na casa de Lázaro, em Betânia. Lázaro que tinha as irmãs Maria e Marta, né? E no domingo que antecedia a Páscoa judaica, Jesus foi a Jerusalém. Mas no meio do caminho pediu a 2 de seus discípulos que corressem à vila adiante, que era Betfagé, e ali buscassem um jumentinho que estava amarrado numa corda. Explicasse aos seus proprietários que aquele jumentinho ia ser somente emprestado para que o mestre pudesse adentrar de Jerusalém e assim retratar o que estava já escrito nas Escrituras e que depois então o devolveriam. E dessa maneira foi que aconteceu. No domingo que antecede a Páscoa, Jesus adentrou em Jerusalém, montado em um jumentinho. Muitos gritavam,
outros cantavam, e no caminho iam estendendo as suas roupas, os seus casacos, e também iam espalhando os ramos para que Jesus então passasse. Cantavam, como nos conta Mateus em 21:9, Mateus nos diz assim: e a multidão que ia adiante e a que a seguia clamava, dizendo: Hosanna ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosanna nas alturas. E foi dessa maneira, então, que Jesus adentrou em Jerusalém, sobre todas essas festividades, essa alegria do povo, o recebendo como rei. E aí veio a segunda-feira. Segunda-feira é dia de trabalho. E para Jesus, essa segunda-feira não foi uma de pouco trabalho, foi muito. Ele muito fez nesse dia. Começando pela figueira. Essa figueira provavelmente ficava no caminho, como eu disse, de Betânia a Jerusalém, porque era um caminho que eles sempre passavam por ali, né? E Jesus, vendo essa figueira a longa distância, apesar de ter saído de Betânia, onde se hospedava na casa de Lázaro, Maria, ele era muito bem tratado lá, então com certeza não tinha fome, mas mesmo assim era mais um ensinamento. E ele então falou para os apóstolos: tenho fome, vamos até aquela figueira. Era próximo à Páscoa, então a gente sabe que nós estamos no tempo da primavera, onde na primavera a figueira dá os melhores frutos, aqueles mais saborosos, os mais doces. Porque depois no verão ela dá os frutos não tão bons, né, na sua frutificação do verão, e depois quando entra no outono também os frutos já não são tão deliciosos como são esses da primavera. E então Jesus diz que tinha fome e queria comer dos figos verdes, que são os mais deliciosos. Então todos foram até a figueira. Os apóstolos, a verem aquela cena, imaginavam: nossa, a figueira tá, de longe dava para ver, ela está cheia de folhas, né? Então se ela está cheia de folhas, deve estar cheia de frutos também. Mas ao chegar lá, diante da figueira, ela não tinha frutos, ela só tinha folhas. Na tradição judaica, Israel era simbolizado como a figueira temporã. À época, em Israel, 97% da população era analfabeta. As pessoas não sabiam ler, muito menos escrever. Mas aqueles poucos que detinham o conhecimento, que tinham estudo, que eram os doutores da lei, eles sim sabiam das escrituras, sabiam dos ensinamentos de Deus e, portanto, deviam produzir frutos e não só ter folhas. E é essa comparação que Jesus queria à época, quando esteve na figueira, e ficou muito triste de ver que aquela figueira, então, cheia de folhas, né? Mas nenhum fruto para dar. E aí a gente consegue, inclusive em Miqueias, tem essa passagem muito bonita, que acho que representa bem aquilo e o sentimento de Jesus. Que desgraça minha! Sou como quem colhe frutos de verão na respinga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Então Jesus, a essa época, queria então que aqueles que detêm o conhecimento não só tivessem folhas, mas também tivessem frutos para dar. Para dar para quem ali quisesse passar e colher, porque a árvore assim é. Ela não tem dono, ela está ali e não escolhe quem vem, se aproxima e dali colhe o fruto. Então foi isso que Jesus quis nos ensinar com esse primeiro trabalho da segunda-feira. Hoje, então, só uma reflexão a respeito de nós. Quem talvez hoje, eu sempre paro para pensar nisso, né? Quem talvez hoje seja essa figueira cheia de folhas? Sem dúvida, nós espíritas, né? Nós hoje espíritas, com certeza, já sabemos, né, que somos os que detemos mais informação, a maior quantidade de livros já publicada a respeito de Jesus está em nossas mãos. Não só em nossas, para todos que queiram conhecer, mas são tantas obras publicadas, em nenhum lugar do mundo existe essa quantidade de informação que nós temos.
Então nós hoje somos a figueira. Então é mais aquilo, como a gente sabe, né? Quanto mais você tem, maior a sua responsabilidade. Então é muita nossa responsabilidade que a gente possa ser, então, uma figueira que dá frutos, que tem sim as suas folhas, que detemos o conhecimento, mas que também possamos dar frutos para todos que queiram passar. E seguindo então a segunda-feira, cheia de trabalho, Jesus então foi ao mercado. Adentrou e disse: Não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações de casa de oração? Mas vós a tendes feito de covil de ladrões. Marcos 11:17. A época, então, a gente vai depois ver uma imagem aqui do templo. O templo ele era utilizado muito para o comércio, né? Então, nas vésperas da Páscoa, então, era o momento mais importante ali do templo e do seu comércio. Porque existia naquela época o costume de se fazer o sacrifício dos animais a Deus, né? E ali, então, se vendia todo tipo de animal. Se vendia animais de grande porte, né? Porcos, vacas, como a gente pode ver aqui na imagem, para aqueles que tinham muito dinheiro para pagar por eles. Até pombos, que era talvez o animal mais barato oferecido para o sacrifício. Então Jesus entrou ali e deu essa lição, né? Onde aquilo que a gente recebe de graça, a gente deve dar de graça. E que a oração e que Deus, o acesso a eles está dentro de cada um de nós, até porque cada um de nós nascemos já com a semente divina, né, do nosso Pai. E que a gente deve ter o direito de adentrar numa casa e fazer as nossas orações ou ser acolhido num momento de dor e de necessidade sem que nada nos seja cobrado para isso. E esse era um dos ensinamentos, então, quando ele adentrou o templo e viu todo aquele comércio acontecendo ali, né? E quem não tinha dinheiro, então é como se não tivesse condição de fazer a oração ou ter a sua oração atendida por Deus. O que não é verdade. Deus ele está para todos, né? Para todas as raças, para todos o nível social, para todas as pessoas, sem exceção. Aquilo também começou então a causar um problema político, porque Israel, à época, a gente precisa se lembrar que tinha sido dominada pelos romanos, né? E as pessoas importantes então do templo, os sacerdotes da época, tinham muito medo de perder essa condição que eles tinham, né? De serem reconhecidos por Roma como as pessoas que de direito governavam aquela região. Né? E assim serem respeitados por eles. Então Jesus, ao adentrar e confrontar como eu disse na parábola da figueira, toda aquela condição com que os judeus à época tinham, né, de ter conhecimento, mas de não oferecer para todos, e tantos enganos, como a gente até hoje temos ainda os nossos enganos, a respeito dos entendimentos, das compreensões de tudo aquilo que Jesus nos deixou. Né? Mas isso ia de encontro com aquele medo então dos judeus ali, e é claro que tudo isso foi o que acabou acarretando toda a situação política e que a gente sabe que culminou por fim então com a condenação de Jesus Cristo. Mas vamos continuar aqui contando aqui a história. Aqui é a imagem que eu descrevi do templo, né? Então eu queria só chamar a atenção, essa estrada aqui que sai por aqui, era a estrada que ia a Betânia, então era provavelmente por aqui que Jesus caminhava e adentrava ao templo aqui, nesse portão. Né? Aqui o número 3 então é a Fortaleza Antônia, onde não se tem certeza disso, mas existe algumas informações que era provavelmente o local onde Pilatos ficava quando na cidade, então foi ali que Jesus foi recebido por Pilatos. O número 15 aqui, casa de Caifás. Caifás era o responsável, era o líder político dos judeus na época. No número 16, é o possível local da última ceia, né?
E o número 17, a casa de Herodes, né? Herodes, ele era o governador da Galileia. Acho que um pouco mais para frente eu vou fazer um comentário a respeito disso. Mas enfim, a gente tinha o governador da Judéia e da Galileia, que era a região de onde Jesus veio, né? Um pouco mais tarde, então, a gente tem essa passagem aqui de Tiago e Judas, provavelmente a caminho de Betânia, saindo de Jerusalém. E Judas, então, existe essa conversa aqui entre eles. Então, Judas falando: eu creio que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prespostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém. Porém, jamais vi o mestre interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. Vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor. Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo. Então o Tiago interrogou: mas o mestre nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. E reprimiu Judas, né? Judas, veja lá o que fazes. Mas veja, não foi só Judas que tinha esse pensamento na época também. Tomé também não compreendia as atitudes do Messias. Em certa ocasião, requisitava do mestre para que ele apresentasse os seus poderes aos fariseus, que ali se reuniam e queriam então um sinal dos céus de que ele era o enviado. E Jesus, mais uma vez, então, nos deu a lição através de Tomé, onde a gente pode aprender. E Jesus disse assim: se eles, se referindo aos fariseus, são incapazes de perceber a presença do nosso Pai, como poderão reconhecer-lhe um simples sinal? Os pais humanos sabem que sem o seu esforço ou sem a sua generosa cooperação de alguém que o substitua à frente da família, não seria possível o desenvolvimento de seus filhos, no que se refere à assistência material. Contudo, os homens no mundo encontram a casa edificada da natureza, com a exatidão das suas leis, e prezam, sempre em negar a existência da providência divina. Então, a lição já era essa. Às vezes logo no começo, quando eu comecei a estudar, eu não entendia direito, né? Eu falava, mas por que a palavra é para todos, né? Por que não vai diretamente? Eu pensava um pouco que nem eu tomei o Judas aqui. Por que a gente não procura influenciar, então, um grande líder, né? Para que essa pessoa, então, com o poder que ele tem de todos o conhecerem, de ouvirem a sua palavra, para que ele possa divulgar mais rapidamente a palavra para todos. Mas não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona, porque a gente sabe hoje também, e eu também tenho esse conhecimento, que a palavra de Deus, a palavra de Jesus, cada um tem o seu momento de estar aberto para ouvi-la e de estar aberto a compreendê-la. Não é a hora que a gente quer. E não é na mesma hora que nós estamos prontos que os outros estão prontos. Então é isso que a gente tem que se aperceber e é isso que a gente tem que ter atenção. Por isso que a transformação de todos passa de um em um. Não adianta você querer ir diretamente a um líder e influenciá-lo, porque é necessário que todos aqui na Terra tenham a abertura e tenham o seu momento de poder ouvir, de poder enxergar com os olhos do coração e não da visão. Enfim, a gente tem o costume de achar que a solução dos nossos problemas está em cima dos nossos líderes e que é responsabilidade deles resolver os nossos problemas. O que não é, porque pelos ensinamentos de Jesus, de novo, a gente tem que pensar que a solução passa por cada um de nós. Só nós, através das nossas atitudes, dos exemplos que a gente pode dar, é que nós vamos poder mudar para melhor o ambiente em que a gente vive. E é isso que a gente tem que se focar. E não ficar exigindo dos outros, dos políticos ou dos outros que nos governam as soluções. Quando a solução tem que partir de nós mesmos.
né? Até porque, às vezes, um político eleito, ele não está ainda preparado, ele não está naquele momento, ele não está aberto para ouvir essas palavras, ele não está aberto a esses entendimentos que a gente tem. E aí, então, chegou a quinta-feira. Na quinta-feira, era o dia da ceia, que antecede a sexta, né? E Jesus diz assim: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageira quanto as edificações do egoísmo e do orgulho humanos. Os homens têm aplaudido, e aplaudem até hoje, né? Em todos os tempos, as tribunas douradas, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificam com despojos sangrentos, os grandes ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Até hoje acontece assim, né? Como eu disse aqui no meio do texto de Jesus. Às vezes a gente ainda tem, infelizmente, essa tendência a querer valorizar coisas que não são importantes, que estão ligadas a situações materiais, né? E não situações do espírito. E Jesus continuou dizendo: não vos perturbeis com as minhas afirmativas, porque em verdade um de vós outros me há de trair. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios do meu Pai. Logo, penosa sensação de mal-estar se estabeleceu entre todos ali, juntos à mesa. E ele continuou: é indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus, para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. E ali, durante a ceia, continuaram os ensinamentos. João interveio e perguntou ao mestre: mas Jesus, por que isso tem que acontecer? Porque dentro do nosso círculo, porque um discípulo dentro de nós aqui, um de nós, será o traidor da vossa causa? Jesus, a princípio, não queria falar para todos, mas isso está em Boa Nova, né? E aí eles parou um momento e teve um diálogo só com João. E ele disse assim: o escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos, no divino serviço do Evangelho. Eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento daqueles que mais amam, dos seres mais queridos, perdão. Enquanto os dois estavam tendo essa conversa particular, e Jesus então trazendo mais esse ensinamento que Humberto de Campos nos traz, né? Os outros discípulos começaram naquela hora ali a ter uma discussão entre eles a respeito das coisas materiais, né? E queriam saber e começaram a discutir quem queria ser o líder. Então, quem que ia à frente desse reino que Jesus, que eles não tinham ainda bem entendimento do que era, né? Quem que estaria ali à frente, e começaram a discutir então as situações de aspirações e de conquistas do futuro. E aí então veio mais uma lição linda no mestre. E Jesus, vendo aquela discussão inútil, parou, refletiu, despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins. A moda dos escravos mais íntimos, a serviço dos seus senhores. Era dessa maneira com que os escravos, então, se
se apresentavam no momento então que o Senhor adentrava a casa para que eles pudessem então lavar os pés. Nas épocas você imagina que não existiam sapatos, então todo mundo ao adentrar a casa tinha os pés lavados, né? Então Jesus se colocou, repetindo aqui, a serviços dos seus senhores, tomou um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar o pé dos seus discípulos. E aí então, de novo, através do exemplo, sempre através do exemplo, Jesus então nos deu um grande e mais um ensinamento, o da humildade. E ele disse assim: vós me chamais mestre e senhor, e dizes bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. E aí, então, está mais um ensinamento, mais uma lição de Jesus nessa semana da Páscoa aqui que a gente está conversando e está contando um pouco essas histórias, né? Mas quando chegou a vez de Pedro, aquele Pedro, pescador, duro, rocha, ele se revoltou e disse: não, mestre, de jeito nenhum, os meus pés tu não vais lavar. E Jesus lhe disse: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, Simão, eu te digo que sem o meu auxílio não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. E então Jesus passou a dizer a respeito de um novo mandamento naquele momento. Ele disse para todos agora: amar-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais, ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. E o Emmanuel nos vem completar esse ensinamento em O Consolador, vem reforçar, na verdade, não completar, perdão, reforçar o Consolador através da pergunta 314. Qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos? E ele responde: entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar para as criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que na coletividade cristã o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Mas ainda Pedro, ouvindo aquelas palavras do Mestre, aquelas referências à despedida, ele não se conforma. E de novo, graças a ele, Pedro, que a gente aprendeu tanta coisa e aprende, né? Afinal, Senhor, onde ides? E Jesus responde: Pedro, ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício, de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Mas eu não posso seguir-vos, Senhor? Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Então eu não sou homem? Por vós eu darei a minha própria vida. Ele dizia assim para Jesus. E Jesus disse: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões. Porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará, sem que me tenhas negado por 3 vezes. Vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Eu acho, e é isso que eu queria que a gente guardasse.
o homem do mundo, nós, somos mais frágeis do que perversos. E foi nesse momento, então, que Jesus saiu junto de Pedro, João e Tiago e foram para o Monte das Oliveiras para meditar. E logo, na hora seguinte, onde os emissários do templo, enviados pelo sumo sacerdote Caifás, juntamente com Judas, se aproximaram para prender Jesus, e esse se apresentou. A eles se entregou. Mas Pedro, de novo, nosso querido Pedro, num momento de cólera e de raiva, como nós tanto temos ainda hoje, às vezes no trânsito, às vezes ao adentrar dentro de casa, e ele nesse momento de fúria sacou então a sua espada e cortou a orelha direita de um dos soldados. Mas Jesus logo interveio e disse: deixa-os, basta. E tocando a orelha daquele soldado, o curou. Em nosso aprendizado cristão, lembremo-nos da palavra do Senhor: embainha tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemo-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada, com a lâmina voltada para baixo. Só podia ser Emmanuel, né? Para nos trazer um ensinamento tão profundo a respeito de mais esse exemplo que Jesus nos deixou. E após então isso, Jesus foi levado pelos soldados para receber a condenação, que nós já temos conhecimento, aquela condenação, aqueles motivos políticos, então, onde Caifás já tinha tudo planejado e já estava tudo armado para o desfecho que nós conhecemos. Mas Pedro e João, na verdade, os dois, né, isso agora eu me perdi aqui um pouco, não sei se está relatado no Boa Nova ou há 2000 anos, mas naquele momento da prisão do Mestre, quando viram que aquilo já estava consumado, né, que não havia mais nada a fazer, os dois passaram então a sair seguindo pelo caminho e vendo onde que o Mestre ia ser levado. A certo momento ficou decidido então que Jesus iria voltar a Betânia para atender e para levar a notícia à mãe de Jesus, a Maria. Mas Pedro então seguiu por ali, seguindo Jesus, e foi então que, ao vê-lo já preso e vendo onde que ele estava preso, as pessoas que passavam por ali acabaram reconhecendo ele, né? E por diversas vezes, por 3 vezes na verdade. Você não é Pedro, aquele que seguia Jesus? E ele não. Não sou eu, não, você está enganado, é outra pessoa. E novamente a mesma coisa aconteceu. E de novo, um pouco mais, antes da noite acabar, então, mais um vê ele de longe e falou: olha, aquele outro que caminhava junto de Jesus, sempre com ele. E ele: não, vocês estão enganados, vocês estão confundindo com outra pessoa. E pela 3ª vez, então, logo que esse último fato aconteceu, o galo cantou. E aquilo ficou registrado com Pedro, não só com Pedro, mas com todos nós. E aí, o texto traz da seguinte maneira: presa de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele, que sempre fora homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes,
ali estava ele, abatido como uma criança, em face da sua própria falta. Ele se ajoelhou e pediu: Senhor, perdoa-me. Que a gente nunca se esqueça que nós somos mais frágeis do que perversos. E chegou a sexta-feira, e no livro Há 2000 anos, Emmanuel nos traz o relato de como as coisas se desenrolaram. A gente tem então Pôncio Pilatos, que era governador romano da Judéia naquela época, né? E ele estava em Jerusalém. E então ele se viu numa situação complicada, né? E que ele estava tomando. Na verdade, ele já também havia sido avisado pela mulher dele, falou: olha, você toma cuidado com o que você vai fazer aí, porque você vai fazer uma grande bobagem na tua vida. E ele então, talvez sentindo essa energia, né? Mas não só por isso, também pela situação, e ele não queria talvez, né, condenar Jesus, ele chamou um senador que estava presente, que a gente sabe que era Públio Lentulus. E ele chamou logo o senador e falou: olha, vem aqui porque tem uma decisão importante a ser tomada, né? E eu quero ter a participação das outras pessoas importantes aqui de Roma para que possam suportar o que é que eu tenho que decidir aqui hoje. Então Pilatos, na sexta-feira, quando o senador chegou, ele se dirige a ele: senador, não sei se estivesses ensejo de conhecer na Galiléia um homem extraordinário que o povo se habitou a chamar de Jesus Nazareno. Esse homem foi agora preso em virtude da condenação dos membros do Sinédrio. E a massa popular que o havia recebido nesta cidade com palmas e flores pede agora, nesta praça, o seu imediato julgamento por parte das autoridades provinciais em confirmação da sentença proferida pelos sacerdotes de Jerusalém. Caifás. Resolvi, portanto, agir em consciência aqui reunindo todos os patrícios e romanos notáveis de Jerusalém para examinarmos o assunto. Então o senador respondeu: eu conheci de perto o profeta de Nazaré em Cafarnaum, onde ninguém o tinha na conta de conspirador ou revolucionário. Mas já que guardais no coração os melhores escrúpulos, por que não enviais o prisioneiro ao julgamento de Antipas, a quem com mais propriedade deve interessar a solução de semelhante assunto? Porque Herodes Antipas, na época, ele tinha a posição como se fosse de um governador. A história é um pouco longa, ele era tetrarca da Galileia, né? Mas é uma outra história, a gente não precisa entrar nisso daí. Mas ele era o responsável. Então, na verdade, a ideia do senador foi ótima. Ele falou assim: olha, transfere a responsabilidade lá para o outro, porque já que Jesus é da Galileia, né, manda o outro decidir. E assim e assim aconteceu. Então levaram Jesus em pressão à presença de Antipas. Mas ele nada fez, muito pelo contrário, ironizou, debochou, ridicularizou Jesus e mandou de volta para Pilatos, para que ele tomasse a decisão. E assim, no palácio do governo, começou uma situação onde o ajudante do governador, que era Políbios, adentrou nervoso e disse: senhor governador, a multidão enfurecida ameaça invadir a casa, se não confirmares a sentença condenatória de Jesus Nazareno, dentro do menor prazo possível. Quer dizer, naquela então, só para a gente entender, já tinha uma ira popular, né? É claro que essa ira popular, ela estava mistificada ali no meio com as pessoas que os sumos sacerdotes haviam infiltrado no meio do povo ali, então, para dar direção ao que ele queria, né, que era a condenação de Jesus. Então, o próprio ajudante veio com uma ideia: senhor, dizendo para Pilatos, em vista da necessidade de resolução rápida, sugiro a pena dos açoites em praça pública. Era uma maneira de eles tentarem conter aquela ira popular, né? E não condenar Jesus.
E assim o foi feito. Então o suplício foi então ordenado no pressuposto de evitar maiores males. Mas daí a poucos minutos retornava Políbios, cientificando o governador de que a pena do açoite não havia saciado, infelizmente, as iras da população enfurecida, que reclamava a crucificação do condenado. E foi então de novo que o senador teve uma outra ideia. E ele perguntou para Pilatos: não tendes, porventura, algum prisioneiro com processo consumado que possa substituir o profeta em tão horrorosas penas? Quer dizer, ele estava sugerindo, falou assim, não tem outra pessoa aí que a gente pode dar, na verdade, o perdão da Páscoa, né? Porque na Páscoa existia esse costume de se perdoar um condenado, né? E logo o governador Pilatos se lembrou de Barrabás, onde ele já havia um processo consumado a respeito da sua condenação. Barrabás, como alguns pensam que existe algumas informações, Barrabás era um bandido, mas na verdade não era. Na verdade ele era um líder político, né? Que houve-se um entendimento que ele desestruturava um pouco a situação política de Jerusalém. Então foi por isso que ele foi condenado. E mandando fazer o possível silêncio de uma das eminências do edifício, ordenou que o povo escolhesse entre o bandido e Jesus. Mas com a grande surpresa de todos os presentes, a multidão bradava com sinistro alarido, numa torrente de impropérios: Jesus, Jesus, absolvemos Barrabás, condenamos a Jesus. Crucificam, crucificam. E aí a gente tem de novo aquela situação, né? Que nós somos mais frágeis do que perversos. Vamos fazer uma pausa aqui um pouco a respeito dessa situação que aconteceu ali no momento da crucificação de Jesus e vamos trazer para uma situação de hoje, da nossa atualidade. É só um exemplo de como, às vezes, nós somos mais induzidos, né? Que nós, como Jesus nos disse, nós somos mais frágeis do que perversos. Né? Então nós temos essa jornalista, Carole, o nome dela é Cadwallader, perdão, talvez não esteja falando correto, mas pelo que eu ouvi é Cadwallader. Ela é uma jornalista britânica, né? E agora, recente, em 2019, em abril de 2019, ela divulgou no The Observer, né, em um outro jornal também, de grande circulação, uma contaminação de propaganda falsa que aconteceu no voto popular para a saída da Inglaterra da União Europeia. Né? Então, a gente, não sei se todos aqui sabem ou não, mas em junho de 2016 houve um voto popular para se determinar a saída da Inglaterra da União Europeia. Né? Isso ainda está acontecendo, o voto aconteceu e foi votado para que a Inglaterra saísse da União Europeia, né? Mas a gente está vivendo uma fase de transição onde esse voto tem que ser confirmado depois em 2021. Então o chefe dessa jornalista mandou ela para que fosse a região de South Wales, né? Porque nessa região houve uma maciça votação a favor da retirada da Inglaterra. Né? 62% da população local havia votado para a saída da União Europeia. E ninguém entendia direito, inclusive ela, e acho que ela foi escolhida porque ela era dessa região de South Wales. Então ela voltou para a casa dela depois de muito tempo, né? E as lembranças que ela tinha de South Wales era essa, de uma região industrial, não muito bonita, né? Onde tinha indústrias pesadas, se eu não me engano, à época era, não tenho certeza, não vou falar, eu acho que era alguma coisa ligada a carvão, mas não sei. Né? E ela voltou lá para poder entender o que tinha acontecido. Né? Por que 62% da população havia votado, né, para a saída da Inglaterra? E ela encontrou, para espanto dela, uma situação muito diferente na cidade. Né?
diversos investimentos, inclusive da União Europeia, né? Então ela dá um exemplo e ela coloca a foto, né? 33 milhões de pounds, não é dólar nem real, né? 33 milhões investidos numa universidade local. Um outro centro esportivo que foi feito com dinheiro da União Europeia, de 350 milhões de pounds, né? Diversas obras de infraestrutura, ela inclusive coloca a foto e cita 77 milhões de pounds de obras de infraestrutura. E não é que as pessoas não sabiam, porque por toda a região de Wales tinham essas placas, deixando bem claro que aquelas obras estavam sendo feitas, então, com o dinheiro da União Europeia. Mas ao entrevistar as pessoas, ela começou a se espantar. E as pessoas então respondiam e falaram, olha, que a União Europeia nunca havia feito nada por eles, né? Nunca tinha feito nada pela Inglaterra. E que elas queriam de volta o controle e reclamavam então dos imigrantes e dos refugiados. A jornalista achou aquilo estranho, porque na verdade naquela região não tinha nenhum imigrante ou refugiado, né? Ela, durante todo o tempo que ela esteve ali visitando, não encontrou com ninguém, foi checar os dados e realmente os números de imigração daquela região eram os menores da Inglaterra. Mas uma das entrevistadas mencionou a respeito de coisas horríveis que ela havia ouvido com relação à imigração turca. E ela havia ouvido aquilo no Facebook. Então, quando a gente volta, essa informação, essas imagens aqui da propaganda do Facebook, ninguém tinha condição, e uma das dificuldades, essa jornalista ela foi já muito premiada, né? A respeito exatamente dessa denúncia que ela fez. Porque o problema é que com o Facebook as pessoas, a informação é colocada lá e depois tira, e aí você não tem como você track down isso. E isso só apareceu a público, então, porque o parlamento inglês obrigou que o dono do Facebook apresentasse a propaganda que foi feita à época, né? E bancada, porque existia dinheiro e existia financiamento pesado para que essa propaganda acontecesse, né? Então a propaganda é essa. A Turquia tem 76 milhões de pessoas, né, adentrando na nossa região aqui, que é totalmente falso, né? A União Europeia vai abrir conversas com a Turquia a partir de 30 de junho. Imigração sem igualdade é uma invasão. E aí, essa daqui parece que é a pior, né? A Comissão Europeia admite que os turcos, que o programa de visa de imigração vai aumentar a criminalidade aqui dentro da Inglaterra. Você nem tinha um programa de visto com os turcos, né? Aquilo que eu falei, né? A gente só teve acesso a tudo isso porque acontece até hoje, né? Isso está sendo julgado, mas a influenciação, então, que a propaganda falsa teve no destino da Inglaterra no voto de Brexit, né? E a gente não tem como... Voltando, então, um pouco à nossa história, graças a Deus já passou, vamos voltar à beleza da nossa Galileia aqui, né? Mas aquilo que fica nas nossas mentes, que nós somos mais frágeis do que perversos. É importante que a gente tenha consciência e nos apercebamos sempre disso, né? Que estejamos sempre atentos. Então eu escrevi aqui: estejamos sempre atentos para não nos contaminarmos com energias pesadas que se impregnam na nossa psicosfera e se irradiam por todo o planeta. Vigiai e orai. Vamos procurar sempre nos contagiar pelas palavras, alegrias e exemplos vividos por aquele que tamanha comovente história escreveu para fecundar o maior amor que o mundo já conheceu. Então que a gente não possa se contagiar com qualquer palavra, né? Que a gente sempre tenha um foco naquela semente, na semente de amor que Deus plantou dentro de cada um de nós e que Jesus veio para nos relembrar de tudo isso, para nos dar o exemplo e para que a gente possa então cada um seguir adiante fazendo a nossa parte.
E então, no Mar da Galileia, quando Jesus voltou e apareceu para todos naquele monte, está registrado no livro Primícias do Reino, de Divaldo Franco, por Amélia Rodrigues, da seguinte maneira: ele chegara anônimo e partira espezinhado. Legara, porém, aos que ficaram confiantes a armadura da paciência, as armas do amor e a estratégia do bem incessante e infatigável. O campo talvez ficasse muitas vezes juncado de cadáveres dos seus legionários, que se dariam ao sacrifício, mas que jamais sacrificariam outrem. Oferecera-lhes os instrumentos desconhecidos até então, da concórdia e da mansidão, inaugurara um estranho e singular modo de combater, o combate da não-violência. Muito obrigado e que todos tenham um ótimo domingo.